Fala pessoal, tudo bem por aí? Aqui quem fala é Caio Bussier e o assunto do nosso papo hoje é gerenciamento de risco-retorno, ou recompensa. Mas primeiro, vamos lá pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like se você gostar do vídeo, seus comentários são muito bem-vindos. Pode perguntar, sugerir, criticar, só deixar aqui embaixo que a gente responde. No vídeo anterior a gente falou da importância da análise de risco, e agora para completar esse tema vamos conversar sobre gerenciamento de risco. Eu acho engraçado como o pessoal se preocupa com isso quando está operando day trade, swing trade, enfim, outras operações. Mas para operar long short, esquecem de analisar e gerenciar o risco. Chega até a ser repetitivo, mas pessoal, pelo amor de Deus, esses pontos são mais importantes na vida do trader. Cara, cola um post-it na tela do computador com letras garrafais assim, analisar e gerenciar o risco. Sei lá, recita um mantra toda manhã quando você acordar, assim que acordar, analisar, gerenciar, porque isso tem que ficar na cabeça. Manter e seguir uma análise de risco e gerenciamento de risco consistentemente todo dia, em todo trade, separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas, o sucesso do fracasso no mercado financeiro. Chega de repetição, acho que você já entendeu que é importante. O que vamos apresentar nesse vídeo é basicamente o que é gerenciamento de risco, por que a maioria dos trades perde no mercado, cálculo da taxa de retorno-risco ou recompensa-risco e como utilizá-la a seu favor. O que é gerenciamento de risco? O gerenciamento de risco é uma parte fundamental da estratégia. O foco é equilibrar os possíveis riscos e retornos das operações, considerando os possíveis cenários. Traduzindo, o objetivo é reduzir o número de incertezas e estar preparado para qualquer imprevisto. Se tudo der errado, eu perco X. Já entrar no trade sabendo quanto você está disposto a perder, se tudo der errado. E mais do que isso, respeitar o seu limite. A gente pode comparar o retorno versus risco entre operações e escolher qual que é mais adequado para o momento e para o seu perfil. Resumindo, é botar na balança o percentual de acerto com o percentual de lucro quando você acerta, o percentual de erro e o percentual de prejuízo quando você erra. Lógico que essa conta tem que dar positivo para fazer sentido a operação. O gerenciamento de risco é fundamental para ter sucesso no mercado financeiro, para alcançar aquela palavra mágica que todo trade quer, consistência. Alguns pontos importantes. Para nós, análise e gerenciamento de risco é individual para cada trader. Cada um tem sua tolerância à perda e também sua forma de arriscar o capital. Outro ponto, cada par no long short tem sua análise individual, tem suas próprias características. E por último, nada é definitivo ou tem regra única na bolsa. O mercado financeiro tem milhões de variáveis, tem muitos fatores que são difíceis de mensurar. Aliás, tem só uma regra geral na bolsa: usar sempre gerenciamento de risco em qualquer operação. Por que a grande maioria perde? Simples, porque 90% dos trades acham que a bolsa é um cassino, pelo menos é o que parece pelo jeito que operam. Pulam de cabeça, sem plano, sem estratégia, não podem ouvir uma notícia que logo seguem um bando, compram com base em emoções, opiniões, dicas, os famosos compra topo, vende fundo. Você pode conferir aí, dia 28 de outubro de 2019, um domingo, segundo turno das eleições, Bolsonaro eleito. Todos os grupos só se ouvia falar em compra, que a bolsa agora ia explodir. O que aconteceu no dia seguinte? Na segunda-feira, a bolsa caiu forte, quase 2,5%. Para piorar as coisas, a maioria dos trades são vítimas das emoções, então eles perdem mais quando estão errados e ganham menos quando estão certos. Lembra daquele filme, Titanic, pouco conhecido? Então, quando o navio estava afundando, os músicos estavam lá, tocando de boa, enquanto estava todo mundo correndo e se jogando no mar. Jack e Rose já tinham pulado lá de cima, mas eles estavam lá, serenos e plenos, tocando. O que aconteceu? A maioria morreu. O pessoal que saiu correndo logo, conseguiu lugar nos botes, foi a galera que se salvou. Exatamente isso que acontece. O pessoal não consegue pular fora do trade, ficar rezando para a operação voltar a favor. E o prejuízo só vai aumentando a cada dia. E quando a operação está indo a favor, ficam com medo dela voltar contra e acabam saindo com pouco lucro, o que não faz sentido. Vou trazer um exemplo mais prático. Vamos supor o seguinte: um trader compra uma ação por R$10, aí pensa, vai subir, certeza que vai subir, tem que subir, ó Deus. O preço cai e o trader se apega na fé. Não, amanhã volta, certeza. Tem que voltar, pelo amor de Deus. E aí ele continua segurando, afundando junto. Seu emocional já está abalado e quando entra em desespero, estopa R$5. Ele perdeu 50% do capital em um único trade. É por isso que a longo prazo a grande maioria perde mais do que ganha. E isso é triste. Como gerenciar o risco? Quando a maioria dos traders compram e vendem uma ação, eles veem uma chance aleatória de 50% do mercado subir ou descer. Traders profissionais estudam o mercado e as ações, procuram padrões de preço e aplicam análise técnica para entrar quando a vantagem estatística está a favor. Outro erro comum:
Muitos traders focam na taxa de acerto, quantas vezes eles ganham versus quantas vezes eles perdem, e não entendem que essa taxa não diz muita coisa sobre a qualidade de uma estratégia ou de um trader do próprio trader. Sozinha, a taxa de acerto é irrelevante. Por que a taxa de acerto não é tão importante assim? Você pode perder dinheiro com uma taxa de acerto de 80%, 90%. Não adianta nada se suas poucas perdas forem grandes. Por outro lado, você pode ter uma estratégia lucrativa mesmo com uma taxa de acerto de 50%, 40%, até 30%, se você conseguir segurar um trade vencedor por mais tempo e pular fora de trades perdedores rápido. Ou seja, você ganha muito quando acerta e perde pouco quando erra. Vamos calcular então os parâmetros do gerenciamento de risco. O primeiro passo é calcular a nossa taxa de retorno-risco da operação. A taxa de retorno-risco é a distância da entrada até seu alvo, o stop gain, em comparação com a distância da entrada até sua perda máxima, o famoso stop loss. Vamos supor que você entre em uma operação no ratio de 1.11, seu stop seja 1.09 e seu alvo 1.15. A fórmula da taxa de retorno-risco é alvo menos entrada sobre entrada menos stop loss. A distância entre a entrada e o stop loss é de 1.11 menos 1.09, que dá 0.02. E a distância entre a entrada e seu alvo é de 1.15 menos 1.11, o que dá 0.04. Então, a taxa de retorno versus risco é de 2 para 1, 0.04, de quando eu ganho sobre 0.02 de quando eu perco. E isso é igual a 2. Conhecendo a taxa de retorno-risco da sua estratégia ou do par analisado, vou abrir um parênteses aqui. Por isso que eu disse que não dá para generalizar muito. Cada par e cada estratégia tem suas peculiaridades. Bem, voltando. Conhecendo a taxa risco-retorno, a gente calcula facilmente a taxa de acerto mínima necessária para a estratégia ser lucrativa. A fórmula da taxa mínima de acerto é 1 sobre 1 mais retorno sobre risco. Vamos pegar dois exemplos para facilitar. Exemplo 1. Se a sua estratégia ou par da operação tem um retorno risco de 1 para 1, a sua taxa de acerto mínima tem que ser maior do que 50%. Para que seja rentável, né? Ou seja, 1 mais 1 sobre 1 dá 0,5, que é 50%. O exemplo 2. Agora vamos considerar que a taxa de retorno-risco é de 2 para 1. A sua taxa de acerto mínima tem que ser maior do que 33% para que a estratégia seja rentável. 1 sobre 1 mais 2 sobre 1 dá 0,33, que é 33%. Resumindo, quanto maior a sua taxa de acerto, menor pode ser sua taxa de retorno-risco. Eu vou mostrar graficamente isso. Dá uma olhada nessa tabela e no gráfico do lado. O gráfico é uma curva decrescente. Se sua taxa de acerto é muito alta numa estratégia, ou no caso do long short, num par específico, a taxa de retorno-risco pode ser cada vez menor. Olhando o gráfico, se sua taxa de acerto histórica é de 75%, a sua taxa de retorno-risco é de 0,3 para 1. Só para esclarecer, a taxa de retorno-risco é uma proporção. Independente do valor que você colocar no seu stop loss, considerando uma taxa de acerto de 75%, seu stop gain mínimo tem que ser 0,3 vezes o seu stop loss. Vamos ver tudo isso numa simulação aleatória. Vamos simular o seguinte: uma estratégia que tenha de taxa de acerto de 50% e um risco máximo de 2,5% por trade, ou seja, 2,5%. Com uma taxa de acerto de 50% e a taxa de retorno-risco definida em 2 para 1. Trazendo para valores, vamos considerar que a gente comece o trade com R$10.000. Como o nosso risco máximo é de 2,5%, isso quer dizer que o nosso stop loss está em R$250. E como vamos usar uma taxa de retorno-risco de 2 para 1, o nosso alvo ficou em R$500, o dobro do stop loss. Colocando essas informações todas, esses dados, numa plataforma de backtest aleatório, você pode ver que em 20 simulações diferentes, todas elas foram positivas depois de 500 operações. As linhas representam as rentabilidades. Todas são crescentes. E por quê? Lembra da nossa tabela? Que com a taxa de acerto de 50%, só precisa ter uma taxa de retorno de 1 para 1 para ter lucro? Como a gente colocou uma taxa de retorno de 2 para 1, retorno-risco 2 para 1, considerando essa taxa de acerto de 50%, o potencial de consistência nos lucros é maior. Então, independente do tipo de operação ou par, com uma taxa de acerto de cerca de 50%, a gente tem que procurar negociações que ofereçam pelo menos 1,5 para 1 ou 2 para 1, para criar alguma reserva e acelerar o crescimento. Agora vamos simular o seguinte: a mesma taxa de acerto de 50% e um risco máximo de 2,5% por trade. A única coisa que eu vou mudar é a taxa de retorno-risco, que no exemplo anterior era de 2 para 1, agora eu vou colocar 1 para 1. O capital inicial também é R$10.000. Como o risco máximo do trade é 2,5%, o nosso stop loss está em R$250. E vamos usar a taxa de retorno-risco de 1 para 1, então nosso alvo também é R$250. Agora, dos 20 resultados simulados, só alguns tiveram resultado positivo e muitos saíram no negativo. E por quê?
Como uma taxa de acerto é 50%, operar uma taxa de risco-retorno de 1 para 1 é muito volátil e a variação vai ser enorme. O melhor é procurar uma maior do que 1 para 1 para ter lucro. Lembra da nossa tabela? Muito trader acha que usando um alvo maior ou um stop loss mais curto vai aumentar a lucratividade. Infelizmente, não é fácil assim. Colocando um alvo de lucro maior significa que o preço não vai chegar lá tão fácil e você provavelmente vai diminuir sua taxa de acerto. Por outro lado, se você colocar um stop mais curto, você vai ser estopado mais vezes, até precocemente, e a sua taxa de acerto também vai cair. Trader frequentemente justifica os trades ruins quando monta uma estratégia com uma taxa de retorno-risco maior do que ela suporta. Não dá para aumentar o alvo de qualquer jeito, só para aumentar a rentabilidade, para conseguir um retorno maior. Eu já mostrei isso para vocês. Todos os cálculos que a gente apresentou não consideram os custos envolvidos, tipo emolumento, corretagem, impostos. Então, é sempre bom deixar uma gordurinha, uma folguinha na taxa de retorno-risco. Por isso que a gente sempre fala que cada trader tem sua própria estratégia e taxa de retorno-risco. E cada estratégia também tem essas características. Um dos desafios do trader é encontrar esse equilíbrio, uma estratégia que a taxa de acerto e a taxa de retorno-risco se encaixem no seu perfil. O mais importante é escolher uma que ele possa gerenciar e que garanta que a sua taxa de acerto seja a mais lucrativa possível no final. Não existe uma regra específica, geral. Basta encontrar uma que se adeque à sua estratégia e ao seu emocional. Vou fechar esse assunto com duas frases de ícones do mercado financeiro. Não é se você está certo ou errado o importante, mas quanto dinheiro você está ganhando quando está certo e quanto perde quando está errado. Essa é do George Soros. A outra, é essencial esperar por negociações com uma boa relação risco-recompensa. Paciência é uma virtude para um trader. Alexander Elder. E como você tem gerenciado o seu risco? Tem alguma experiência para contar para a gente? É só colocar aqui nos comentários. A gente quer saber como você tem feito isso. Bem, pessoal, muito obrigado, um forte abraço e bora pro trade!